Capítulo 5 A Dança da Alvorada. A manhã seguinte não trouxe o sol. Trouxe uma neblina espessa que se agarrava ao chão da floresta, transformando as árvores em fantasmas cinzentos. O esconderijo da Irmandade, localizado graças ao rastro deixado pelos bandidos em fuga e confirmado por um caçador local que Arthur havia pago generosamente, estava silencioso. Arthur Dayne, Jaime Lannister e 20 homens de armas cercaram a depressão no terreno. Não houve sentinelas. O vinho envenenado, carregado com sonho de leite em doses pesadas, havia feito seu trabalho. A maioria dos bandidos estava desmaiada, espalhada ao redor das cinzas frias de suas fogueiras, ou movendo-se com a lentidão de homens bêbados e doentes. Eles estão acabados, sussurrou Jaime, decepcionado. Ele esperava uma batalha épica, não um abatedouro de bêbados. A guerra raramente é épica, Jaime, disse Arthur, ajustando as luvas. Ela é apenas necessária. Vamos terminar isso. Sem crueldade. Rendam quem puder ser rendido. Arthur deu o sinal. Eles desceram a encosta. O ataque foi rápido. Os poucos bandidos que tentaram lutar estavam lentos demais, suas reações entorpecidas. Simon Toyne tentou alcançar sua espada, mas foi derrubado por 2 soldados reais antes que pudesse se levantar. O líder da Irmandade, o Rei da Mata, foi acorrentado na lama, gritando maldições que ninguém ouviu. Parecia que tudo terminaria em minutos. Mas então, uma gargalhada rasgou a neblina. Do fundo de uma caverna rasa, uma figura emergiu. Ele não cambaleava. Ele não parecia sonolento. O cavaleiro sorridente, talvez por sua constituição maciça ou por pura loucura, havia metabolizado o veneno ou simplesmente não bebera. Ele estava totalmente armado. Sua armadura de retalhos rangia. Em suas mãos, ele segurava não uma, mas 2 espadas longas, ambas com as lâminas cheias de dentes, como serras. Acordem, suas porcas preguiçosas, ele berrou, chutando um de seus companheiros caídos. Os convidados chegaram para o café da manhã. Ele viu Arthur. O cavaleiro sorridente parou. Ele inclinou a cabeça, o elmo com a fenda grotesca parecendo zombar do mundo. Espada branca, ele disse. Sua voz era clara, vibrante de alegria assassina. Eu sabia que você viria. O vinho estava doce. Doce demais. Tinha gosto de traição. Renda-se, disse Arthur, caminhando para o centro da clareira. Os outros combates pararam. Todos olhavam. Simon Toyne está preso. Seus homens estão caídos. Acabou. Acabou. O louco riu. A diversão acabou de começar. Eu estive esperando por você, Dayne. Toda a minha vida miserável, eu esperei por alguém que valesse a pena matar. Ele avançou. Jaime fez menção de ir ajudar, mas Arthur o parou com um gesto. Fique atrás. Este é meu. Não era orgulho. Era proteção. O cavaleiro sorridente era um redemoinho de morte que mataria qualquer um menos habilidoso que Arthur em segundos. O duelo começou. E foi diferente de qualquer coisa que Jaime já tinha visto. O cavaleiro sorridente não lutava com técnica. Ele lutava com caos. Ele girava as 2 espadas como moinhos, atacando de ângulos impossíveis, gritando, rindo, cuspindo. Ele era uma força da natureza, bruta e imparável. Arthur Dayne era a ordem. Ele empunhava a alvorada com as 2 mãos. A espada leitosa movia-se com uma velocidade que desafiava o olhar. Ele não apenas bloqueava, ele redirecionava. Quando a espada do bandido descia, a alvorada estava lá para encontrá-la, desviando o golpe para o chão e, no mesmo movimento, buscando uma abertura. Clang, clang, clang. O som do metal era ensurdecedor. O cavaleiro sorridente era forte. Ele empurrava Arthur para trás, golpeando o escudo invisível da defesa do guarda real. Ele cortou a capa branca de Arthur. Ele amassou a ombreira de Arthur com um golpe de pomo. Você sangra, gritou o bandido, exultante. Você sangra como nós. Eu sangro, disse Arthur, calmo, defendendo uma estocada dupla. Mas eu não caio. A luta se arrastou. Minutos pareciam horas. O chão ao redor deles estava revolvido. O suor encharcava ambos os homens. Arthur começou a ver o padrão na loucura. O cavaleiro sorridente favorecia o lado direito.
Ele atacava com a esquerda para distrair e tentava finalizar com a direita. Arthur esperou. O cavaleiro sorridente rugiu e desceu a espada direita com toda a força, visando partir o crânio de Arthur. Arthur não recuou. Ele girou a alvorada para cima, em um arco ascendente brutal. Aço estelar encontrou aço comum. Houve um som agudo, como vidro estourando. A espada do cavaleiro sorridente se partiu. A lâmina, cheia de dentes e mal cuidada, não suportou o impacto contra a melhor espada do mundo. Metade do metal voou girando para o mato. O cavaleiro sorridente ficou parado, olhando para o toco de metal em sua mão direita. O silêncio caiu sobre a clareira. Arthur recuou 2 passos. Ele baixou a alvorada. Ele poderia ter matado o homem naquele instante. O bandido estava aberto, indefeso. Qualquer outro soldado teria terminado ali. Mas Arthur Dayne não era qualquer soldado. Pegue outra, disse Arthur. Ele apontou para uma espada caída no chão, perto de um bandido desmaiado. O cavaleiro sorridente olhou para Arthur. Pela primeira vez, a loucura em seus olhos diminuiu, substituída por uma confusão genuína. Você está me deixando pegar outra? Ele perguntou. Eu não mato homens desarmados, disse Arthur. E eu quero que, quando você morrer, você saiba que não foi por azar. Foi porque você perdeu. O cavaleiro sorridente olhou para a espada no chão. Depois olhou para a alvorada. A lâmina branca pulsava com uma luz pálida na neblina. O bandido largou o toco de sua espada quebrada. Ele largou a espada da mão esquerda também. Eu não quero aquela espada, disse o cavaleiro sorridente, apontando para o chão. Ele olhou fixamente para a alvorada. Havia um desejo em sua voz, uma fome que transcendia a batalha. É essa espada branca que eu quero, disse ele. Arthur Dayne olhou para o homem. Ele viu a tragédia dele. Um guerreiro de imenso talento, desperdiçado em loucura e banditismo. Arthur levantou a alvorada em guarda alta. O sol finalmente rompeu a neblina, e a lâmina brilhou como uma estrela. Então você a terá, Sor, disse Arthur. O cavaleiro sorridente riu uma última vez. Ele pegou uma adaga longa de seu cinto e se lançou em um ataque suicida, tentando fechar a distância para esfaquear Arthur nas frestas da armadura. Ele foi rápido. Mas a alvorada era a luz. Arthur deu um passo à frente e desceu a lâmina em um corte diagonal perfeito. A espada atravessou a adaga, atravessou a armadura de retalhos, atravessou a carne e o osso. O cavaleiro sorridente caiu. Ele não gritou. Ele caiu com um sorriso ainda no rosto, finalmente abraçando a única coisa que ele amava mais do que o caos. Arthur ficou parado sobre ele. Ele não sentiu triunfo. Ele sentiu apenas o peso do dever cumprido. Jaime Lannister correu até ele. O garoto estava pálido, os olhos arregalados. Ele tinha visto a habilidade. Ele tinha visto a morte. Mas, mais importante, ele tinha visto a misericórdia e a honra em um lugar onde nenhuma deveria existir. Ele está morto, perguntou Jaime. Sim, disse Arthur, limpando a espada. A Irmandade morreu com ele. Arthur olhou para Simon Toyne, que estava sendo arrastado. O rei da mata parecia pequeno e patético agora que seu monstro estava morto. Levem-nos, ordenou Arthur. E enterrem este homem. Ele apontou para o cavaleiro sorridente. Ele era um louco e um assassino. Mas ele não teve medo. Arthur embainhou a alvorada. A luz da espada se foi, mas a lenda do que aconteceu naquela clareira viveria para sempre. Capítulo 6. A Espada Branca. O silêncio que se seguiu à morte do cavaleiro sorridente foi mais pesado do que qualquer trovão. Não houve aplausos. Não houve vivas de vitória. Havia apenas o som da respiração irregular dos sobreviventes e o farfalhar das folhas de carvalho, indiferentes ao sangue que agora regava suas raízes. Arthur Dayne permaneceu imóvel sobre o corpo de seu inimigo. Ele olhou para o rosto do homem morto. Sem a loucura animando seus traços, o cavaleiro sorridente parecia apenas um homem. Um homem grande, marcado por cicatrizes, sujo e quebrado. A tragédia não estava em sua morte, pensou Arthur, mas em sua vida. Quanta habilidade, quanta força e quanta coragem haviam sido desperdiçadas na busca mesquinha por caos? Ele poderia ter sido um campeão do reino. Em vez disso, morreu como um cão raivoso em uma clareira esquecida. Sor Arthur.
A voz de Jaime Lannister quebrou o devaneio. O escudeiro estava ao seu lado, coberto de lama e sangue seco, os olhos brilhando com uma mistura de choque e adoração. Arthur embainhou a alvorada. O som do aço estelar deslizando para o couro foi o ponto final da batalha. Está feito, disse Arthur. Sua voz estava cansada. Verifiquem os outros. Se Simon Toyne ainda estiver vivo, tratem de seus ferimentos. Ele será julgado pelo rei, não por nós. Os soldados da guarda real começaram a se mover, prendendo os poucos bandidos que ainda respiravam e cobrindo os mortos. Simon Toyne, o autoproclamado rei da mata, foi arrastado para fora da lama, derrotado e silencioso. Seu reinado de terror havia terminado, não com uma grande batalha de exércitos, mas com a precisão cirúrgica de um único cavaleiro que se recusou a jogar pelas regras do medo. Arthur caminhou até a orla da floresta. Os aldeões, aqueles mesmos que ele havia alimentado e pago, estavam lá. Eles haviam seguido os soldados, observando das sombras. Agora, eles saíam para a luz. Não havia ódio em seus olhos. Havia alívio. E havia respeito. O velho da rede de pesca aproximou-se. Ele olhou para o corpo do cavaleiro sorridente e depois para Arthur. Você manteve sua palavra, espada branca, disse o velho. A floresta está quieta. A floresta sempre foi quieta, respondeu Arthur. Eram os homens que faziam barulho. Agora, vocês podem plantar em paz. O rei não cobrará impostos desta região por 2 anos. Eu garanti isso. O velho assentiu, uma reverência lenta e profunda. Não a reverência de um servo para um mestre, mas de um homem para outro. Arthur voltou-se para Jaime. O sol estava começando a se pôr, filtrando-se através da copa das árvores em feixes de luz dourada e poeira dançante. O ar cheirava a terra revirada e chuva que se aproximava. Ajoelhe-se, Jaime Lannister, ordenou Arthur. Jaime piscou, surpreso. Aqui, agora. Mas, não estamos em um septo. Não estou limpo. Um cavaleiro não é feito em septos perfumados, disse Arthur, sua voz ganhando a ressonância de um juramento antigo. Um cavaleiro é feito no sangue e na lama. Você lutou bravamente. Você protegeu os fracos. E você enfrentou a morte sem piscar. Ajoelhe-se. Jaime Lannister, o leão dourado, o herdeiro de Rochedo Casterly, caiu de joelhos na terra manchada de sangue da mata do rei. Ele baixou a cabeça, seus cabelos loiros sujos de fuligem e suor. Arthur puxou a alvorada novamente. A lâmina, banhada pela luz do crepúsculo, parecia feita de fogo líquido e leite. Era a arma mais sagrada de Westeros, e Arthur a segurava com a firmeza de quem conhece o peso de cada vida que ela tirou. Ele tocou o ombro direito de Jaime com a parte plana da lâmina. Em nome do guerreiro, eu o encarrego de ser bravo. A lâmina moveu-se para o ombro esquerdo. Em nome do pai, eu o encarrego de ser justo. De volta ao direito. Em nome da mãe, eu o encarrego de defender o jovem e o inocente. Arthur olhou para o topo da cabeça de Jaime. Ele viu o potencial ali. Ele viu a habilidade que poderia superar a sua própria um dia. Mas ele também viu a sombra. A arrogância. A impulsividade. Que os deuses o guiem, Arthur rezou silenciosamente. Pois a espada é apenas tão boa quanto a mão que a segura. Levante-se, Sr. Jaime Lannister, disse Arthur Dayne, cavaleiro dos 7 reinos. Jaime levantou-se. Ele estava radiante. A exaustão havia desaparecido de seu rosto. Ele tocou seu próprio ombro, como se ainda pudesse sentir o calor de alvorada. Eu não vou decepcioná-lo, Sr. Arthur, jurou Jaime. Serei tão grande quanto você. Arthur sorriu tristemente. Não tente ser eu, Jaime. Tente ser melhor. O mundo não precisa de outra espada da manhã. Ele precisa de homens que saibam quando embainhar a espada. A coluna partiu na manhã seguinte. A mata do rei estava diferente. O ar parecia mais leve. Os pássaros cantavam novamente, não mais silenciados pelo medo de flechas. As carroças com os prisioneiros seguiam atrás, e o corpo do cavaleiro sorridente foi deixado enterrado em uma cova sem marca, devolvido à terra que ele tentou dominar. Enquanto Arthur cavalgava pela estrada real, de volta a Porto Real, ele não olhou para trás. Ele sentia o peso de sua armadura branca. O povo nas aldeias por onde passavam saía para vê-lo.
Eles não jogavam flores, eles apenas olhavam em silêncio, tirando os chapéus. Eles sabiam quem ele era. Não apenas o melhor espadachim do reino, mas o homem que trouxe a paz sem queimar suas casas. Jaime cavalgava ao seu lado, a cabeça erguida, orgulhoso de sua nova espora. Ele falava sobre torneios, sobre a corte, sobre glória. Arthur ouvia, mas sua mente estava longe. Ele pensava na espada quebrada do cavaleiro sorridente. Ele pensava na fome nos olhos do povo. Ele pensava na fragilidade de tudo aquilo. Ele havia vencido a Irmandade. Ele havia salvado a mata do rei. Mas ele sabia que a verdadeira escuridão não vivia nas florestas. Ela vivia nos tronos, nos conselhos e nos corações dos homens que ele jurara proteger. Arthur tocou o punho de Alvorada. A espada estava fria. Ela sempre estaria fria. Era ele quem tinha que carregar o calor. A lenda da Irmandade da Mata do Rei havia terminado. A lenda de Sor Arthur Dayne, o cavaleiro perfeito, estava agora cimentada na pedra da história. Mas enquanto o Castelo Vermelho surgia no horizonte, Arthur sabia que a batalha mais difícil de sua vida não seria contra bandidos na floresta, mas contra os monstros que usavam coroas. E para essa batalha, ele temia que nem mesmo a Alvorada fosse suficiente. Fim.